Ok, começar a gravar. Este tem tudo. LEDs. Ei, com esta luz é que não. Agora sim. Olá, 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 bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou entusiasmadíssimo com o que tenho para vos mostrar. Só dizer-vos que este vídeo é provavelmente o que mais queria fazer desde sempre. E foi um dos que mais me levou a criar o canal, para além do passatempo da Sony, claro. E sempre disse que, gostava tanto de fazer mostrar ao pessoal aquela criação. Para contextualizar, há mais de um ano iniciei o canal da Igitana com reviews, dicas, mostras de produtos, etc. E apesar de sempre ter estado ligado à comunicação, como sabem, nunca tinha estado deste lado, portanto, só desse. Conclusão, quando foi para começar o canal, procurei por começar logo com a melhor qualidade, não é? Portanto, a melhor qualidade possível. Mas a melhor qualidade possível não estava, nem está ao alcance dos meus bolsos. Pronto, esse é o grande problema. Queria, acima de tudo, 3 coisas mais uma. A uma era, obviamente, bom conteúdo, mas o bom conteúdo estava garantido por parte da Igitana. As outras 3 eram imagem, áudio e luz. Imagem estava, áudio também nunca foi problema, precisava de boa luz. Comecei a pesquisar, eu tenho mesmo de dizer isto, eu passei-me com os preços. Aliás, eu nem sequer estava preparado para aquele impacto. Comecei a ver do melhor e o melhor ia para 2.000 euros. Depois o muito bom ia para entre os 800 e os 1.000 euros. E lembro-me de ter ficado estupefacto com estes preços, porque estarmos a falar em 2.000 euros e 1.000 euros, eu sei que são coisas importantes, mas entretanto pareceram preços descabidos, tendo em conta para o que era. O barato já agora anda entre os 200 e os 300 euros para quem tiver curiosidade, o que para mim ainda é muito. É óbvio que comecei logo a ver alternativas, não é? E a imaginar o que faria para dar a volta a essa situação da luz. E dei, aliás, não só dei a volta, como ainda melhorei o sistema. Portanto, já vamos ver. Eu estou mesmo entusiasmado por vos mostrar este sistema todo que aqui vem. Vi um vídeo de um youtuber chamado Issa Imaging a fazer e a criar uma réplica de uma luz que é muito cara. Depois o Daniel Schiffer elevou essa criação a outro patamar. E agora, eu elevei ainda a outro patamar, mas podem crer que elevei mesmo a nível profissional. Já agora, quem é que são estes dois criativos que acabei de referir? Haviam de os seguir, os links ficam na descrição. O Daniel Schiffer reinventou essa luz com uma panela e o título do vídeo, aliás, é Cake Pan Light. E mais uma vez, é uma luz do it yourself, onde ele diz que equivale a uma Aputure 120D. Essa luz já agora, entre luz, softbox e grelha, custa uns 1.000 euros, mais coisa menos coisa. E além de ter criado esse processo, tal Cake Pan Light, ele disse que custava 50 euros. E eu, espera aí, 50 euros, portanto faço já. Mas como vos disse, acabei por elevar a luz a um outro patamar e não estou a gozar. Chega de conversa e vamos ao que estão à espera. Vocês já repararam que tenho aqui algumas coisas na mesa, portanto, lista de compras, uma panela de fazer bolos, ou uma forma, eu nem sei como é que isto se chama, uma fita de LEDs, que está aqui, mas calma, há um pormenor aqui extremamente importante, vocês têm de comprar uma fita de LEDs Daylight, mas a grande diferença não é a questão só ser Daylight, é que não podem comprar uma qualquer. Comprem com um índice acima de 95, pelo menos eu aconselho, no entanto, 95, 97. Vocês podem encontrar este índice através de uma coisa chamada CRI, que significa Color Rendering Index, e esse índice de cor é muito importante porque dá-vos uma cor mais real, mais natural. Se compararem, por exemplo, uma cor normal tem sempre tendência ligeiramente a ficar um bocadinho esverdeado ou amarelado. Com CRI 95 ou 97 dá-vos uma cor muito real. Este é obviamente o produto mais caro da lista. Depois têm ainda de comprar um pano branco para vos deixar a luz mais difusa e as sombras mais suaves. Eu comprei mesmo, e isto custou-me 9 euros na altura, nem sei o preço que está agora, não há de haver grandes alterações. Há quem use também cortinas de casa de banho daquelas brancas para deixar a luz mais difusa. Isso fica ao vosso critério. Eu deixo, entretanto, também os links todos em baixo na descrição. Isto é o que vocês têm obrigatoriamente de comprar se quiserem fazer algo deste tipo. Tudo o resto são detalhes como o parafuso que aqui vem, por exemplo, para segurar a um tripé e o dimmer se quiserem ter diferenças de intensidade no vosso LED. Eu, por acaso, pus dimmer na nova e depois acabo por nem usar. Vocês já estão a ver aqui a luz criada, mas como é que isto se cria? Esta é a minha primeira, que é mais pequenina, a segunda é a que está aqui a fazer luz agora.
E para as fazer contei com a preciosíssima ajuda do irmão de armas, que é o Eduardo Martins, e vou agora começar a passar algumas imagens daquilo que foi o processo de criação da luz. Neste caso, a minha nova, atual, esta que estão a ver, tem um diâmetro de 35 cm e comprei uma fita LED de 5 metros. Neste caso, começámos por fazer a furação, fizemos-la por 3 vezes, a furação na panela ou na forma, como vocês quiserem chamar, para colocarmos o parafuso que depois vai segurar ao tripé. Já veem como é que ficou o parafuso por dentro e importante é também seguirem sempre os conselhos que os profissionais dão. Cortamos o fio e soldamos lá dentro à medida. Pau! Cá está o parafuso que depois vai fazer com que a luz fique no tripé. Usamos manga retrátil, portanto um trabalho minucioso e espetacular do Eduardo Martins, e depois começámos por rolar a fita à volta em espiral na forma para que caibam lá os 5 metros e dessa forma haja mais projeção de luz. Pau! Se não tiverem ferramentas para ajudar neste processo, peçam a um amigo ou a um familiar, como foi o meu caso, porque eu tenho as ideias, mas não possuo ferramentas nenhumas, não tenho nenhum ateliê, portanto um agradecimento especialíssimo ao ateliê do Eduardo Martins. Agora vem a minha modificação. São estes dois fatores que a tornam mais limpa, mais profissional e até mais bonita. A primeira é a questão da softbox. E o que é que eu fiz? Fui a uma costureira, portanto levei este pano a uma costureira e levei também a panela, e ela criou-me esta softbox com elástico, uma coisa muito simples, mas assim é escusado de andar com molas ou andar a pôr o pano a cair da forma, e fica assim uma coisa limpa e clean e espetacular, como vocês podem ver agora nas imagens que estão a passar. Mas... Epá, estou tão contente com isto. Acho que a procura pela imagem perfeita, ou a cor perfeita, ou a luz perfeita, ou a câmara perfeita, ou som, etc., vão sempre ser procuras constantes. Sejam profissionais ou amadores, estamos sempre à procura do material perfeito, porque lá está, é uma procura constante, mas isso é normal. Agora, fazer o melhor com o que temos é que tem de ser importante, acho eu. Isto para dizer o quê? Eu, apesar de contente, achava que a minha parede e o meu background estavam a apanhar um bocadinho demasiada luz. Para a luz ter a mesma intensidade, mas simultaneamente mais focada, há uma coisa que se chama grelha e que se coloca nas softbox. Mais uma coisa para gastar dinheiro, custa tanto dinheiro, por exemplo, como a luz inteira que vocês vão ver aqui. E então, eis que... Espera aí. Tcharam! Espetacular! Já vou mostrar este processo e depois vou mostrar também a luz como está agora, precisamente agora, ok? Já coloquei agora ali. Processo para criar isto, muito simples. 3 cartolinas pretas, medição de 2 cm de um lado, 4 cm do outro, e já vamos perceber porquê. De 4 em 4 cm vamos fazer um corte até meio, por isso é que a linha dos dois é importante, funciona como uma guia, basicamente. Entrelaçam as fitas todas e, entretanto, fazem a forma numa outra cartolina, ou noutro espaço, vai. Eu usei a cartolina só porque sim. Se quiserem, só precisam de comprar 2 e fazem as tiras e depois fazem a montagem. Também vai depender, obviamente, do tamanho do diâmetro da vossa luz. Para bater certo com a forma, coloquei 2 tiras a fazer um círculo e depois das fitas todas montadas fui cortando consoante a forma, depois segurei-as todas com fita cola. Easy peasy lemon squeezy! Malta, eu não tenho muito mais a dizer-vos, só vos queria mesmo mostrar uma luz que se torna profissional, que fazem isto com 50 euros. Têm basicamente o material todo aqui, é isto e a fita dos LEDs e uma panela, portanto é muito simples de fazer. Eu espero que vos tenha ajudado no processo. Não se esqueçam de ir à costureira, se quiserem fazer esta luz, obviamente, e fazer, portanto, com um elástico. Levem-lhe este vídeo para ela ver do que estamos a falar, porque eu quando cheguei à minha costureira, precisava de fazer... precisava de tapar esta panela com este pano e precisava de pôr um elástico, e ela fica, isto é para quê? É para fazer uma luz. Depois lá lhe expliquei, foi muito querida e fez-me isto barato, eu já nem me recordo quanto é que foi isto, mas isto é baratíssimo, porque eu levei o pano, não é? E agora fiz-lhe a grelha,
porque queria apanhar este ambiente mais profissional, creio eu. Eu faço um interlúdio só para verem o quão profissional. Digam lá. Eu acho que quer dizer. Vocês se virem isto ao longe, se não souberem, até parece mesmo uma softbox real e grande. E é espetacular. Incide mais, tem a mesma intensidade e acho que gosto muito. Espero que gostem, malta. É uma luz que está mesmo muito bem conseguida, na minha opinião, e gastei 50€, mas poupei 950. Dir-me-ão, não quer a mesma coisa. Não... É a mesma coisa. Só não é a mesma coisa se tiver aqui alguma comparação. E mesmo assim, qualquer dia, um dia que esteja ao lado de uma Godox ou de uma Aputure, eventualmente vou fazer uma comparação. Mas, como veem, espetacular. Malta, obrigado. Façam like e subscribe se este tipo de conteúdo vos agrada. E partilhem com malta que estiver a começar e digam: espetacular, tens de ver este vídeo. Até já.